Graça e paz, amados. Estamos juntos mais uma vez para estudar e meditar na palavra do Senhor, o amor e o perdão de Deus. Quero convidar você a separar um tempo, hoje é domingo, e que você realmente seja completamente abençoado e tocado pelo nosso Deus, que a luz do Senhor ilumine o seu coração, aqueça a sua vida, a sua família, que você se sinta agradecido, amparado, protegido, cuidado, tocado, sustentado pelo Senhor, porque isso é o que tem acontecido. O nosso Deus é maravilhoso e tudo que nós temos, tudo que nós podemos inclusive dar a Ele, vem dele. Por isso, eu quero te convidar a continuar nessa jornada conosco, a meditar sobre esse amor e perdão de Deus e ter uma nova perspectiva de vida, uma nova perspectiva da história do que Deus quer fazer e da história do que Deus já fez na sua vida. Que você possa olhar para trás e enxergar os pontos em que o Senhor cuidou de você. Esse é um dos temas do livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas. Esse livro ele é bem interessante. Se você não está acostumado com o livro de Crônicas, a primeira vez que você começar a ler, nós podemos ter uma ideia difícil sobre ele, ou uma ideia diferente, porque ele é um livro diferente. Ele tem 9 capítulos iniciais, o primeiro livro de Crônicas, basicamente falando sobre genealogia, falando sobre aqueles que desde Adão, depois passa por Noé, até o povo que saiu do cativeiro babilônico. Então, esse livro ele traz uma característica muito forte. Na verdade, ele foi um dos últimos livros escritos. Apesar de na nossa Bíblia ele estar lá no começo, né? Logo nos livros históricos, mas ele deve ter sido um dos últimos livros escritos, porque ele narra a volta do cativeiro babilônico. A data provável para o livro de Crônicas é entre 480 e 430, mais provavelmente mais perto de 430 a.C. Ele é um livro muito interessante porque essa característica de trazer as genealogias pode parecer aos olhos de quem vier lendo em Gênesis, Êxodo, Levítico, algo desnecessário. Afinal de contas, a genealogia já está lá em Êxodo, a genealogia já está lá em Gênesis. Tem tanta genealogia na Bíblia já, para que mais genealogia? Genealogia, para quem não souber ou não entender, é narrar fulano gerou ciclano, né? O pai, o filho, o neto, e vai falando das gerações, todas as gerações. Mas a verdade é que como esse livro foi escrito muito tempo depois, para um povo que estava desolado, para um povo que foi destruído, que foi levado preso, cativo, que passou 70 anos longe da sua terra como escravo em outra terra, e agora estava regressando, o livro de Crônicas ele é um livro de ânimo, ele é um livro de promessas, ele é um livro que destaca aquilo que Deus fez de bom. Ele não esconde as coisas ruins, mas quem quiser saber, por exemplo, os grandes pecados de Davi, de Salomão, no livro de Reis está tudo narrado, a palavra de Deus não esconde. Mas o livro de Crônicas ele tem um foco diferente, ele quer transformar, ele quer trazer para você a parte boa, a memória daquilo que Deus fez, como Deus sustenta, como Deus guardou. Ele quer dar ânimo, ele quer te dar uma nova visão, ele quer te dar uma nova uma injeção de ânimo, uma nova oportunidade de viver a vida de acordo com a palavra de Deus. Por isso, ele é um livro tão especial. Não sabemos o autor do livro de Crônicas, pode ter sido Esdras, pode ter sido qualquer outro levita, provavelmente foi um levita. Ele dá um destaque a essa questão do sacerdócio, do serviço no templo, do louvor, mas a verdade é que ele trata muito, muito de perto a caminhada de Deus com o povo e a história dos reinos, aquilo que Deus fez na vida de Davi, aquilo que Deus fez na vida de Salomão. Eu queria destacar para você, hoje de uma forma mais sucinta, um texto da palavra de Deus, do livro de Crônicas, que é a oração de Davi, e eu quero te situar nesse texto. Davi, ele era um homem cheio de pecados como eu e você, mas ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. E talvez você comece a entender
o porquê exatamente aqui no capítulo 17 de Crônicas. Davi teve seus problemas. O livro de Crônicas não relata, mas o livro dos Reis relata. Mas a verdade é que Davi era um homem preocupado em agradar ao Senhor. Era um homem que quando ele caiu, quando ele desobedeceu, quando ele falhou com Deus, ele se derramava diante do Senhor, ele pedia perdão e ele tinha a capacidade realmente de abrir a sua alma diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti para acertar. Deus nunca se negou a perdoar aquele que verdadeiramente se arrepende. Então, Davi, ele tinha essa capacidade, ele podia ser falho, ele era um ser humano, eu também sou, você também é. Mas ele tinha a capacidade de se arrepender de uma forma maravilhosa e verdadeira. Não um arrependimento de boca, mas um arrependimento de alma e coração. Por isso ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. E é interessante que Davi se propôs a fazer o templo. Ele fala assim: eu moro numa casa de cedros, numa casa bonita, num castelo. E Deus continua até hoje sendo representado, e a casa separada para Deus continua sendo uma tenda, o tabernáculo. Então Davi propõe no seu coração construir o templo. E ele então conversa com o profeta Natã, e Deus manda uma resposta a Davi dizendo: olha, eu não pedi uma casa de cedro, mas porque você vai me edificar a casa, eu quero te fazer uma promessa. Está lá no verso 17, no capítulo 17. Depois de você vai vir o seu descendente. Ele edificará para mim a casa, mas a casa no sentido verdadeiro, eterno. E eu o estabelecerei, ou estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Deus está aqui falando para Davi que o Messias, o enviado, aquele que eles tanto aguardavam, seria da linhagem de Davi. Deus faz uma promessa a Davi que estabeleceria o seu trono para sempre. Davi fica tão grato a Deus que ele fala esse texto que eu quero ler para vocês. Então o rei Davi entrou na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor? E quem é a minha casa, ou qual é a minha casa, para que o Senhor tenha me trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, Senhor. Que mais ainda te poderá fazer Davi, ou dizer Davi, acerca das honras que tem feito ao teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza para tornar notórias essas coisas. Senhor, ninguém é semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. E ele continua depois agradecendo ao Senhor. O tema da nossa campanha é amor e perdão. E é muito interessante ver que um homem que a Bíblia narra que foi um assassino, adúltero, por causa de Batseba, do pecado de Davi com Batseba, e um covarde, porque ele tentou esconder o seu pecado quando a mulher do seu amigo Urias, amigo dele, engravidou. E ele acabou matando o Urias, colocando ele na linha de frente. Ele tentou esconder o seu pecado. Depois ele foi confrontado com o profeta, como nós já falamos em outro vídeo. Se você não assistiu até hoje a nossa série, eu te convido a ver os vídeos anteriores. Nós estamos falando um livro da Bíblia por dia. Você vê que esse homem, ele era sanguinário, ele foi um guerreiro, ele tinha muito sangue nas suas mãos, a ponto de Deus dizer: você não vai construir o templo, tem muito sangue na sua mão. O seu filho Salomão vai construir o templo. Você vê que Deus restaura, Deus dá a oportunidade, Davi se arrepende, e Davi projeta o seu coração para Deus, e Davi projeta a sua vida na busca de tentar agradar a esse Deus que o salvou, que o redimiu, que lhe deu uma nova oportunidade. E Deus faz uma promessa a Davi que ele teria o seu trono estabelecido para sempre, que o descendente, que o Messias viria da linhagem de Davi. Jesus é chamado de filho de Davi. E ele é
ele é descendente de Davi, ele é cumprimento da promessa de Deus. Por isso, eu quero que você tenha bem claro na sua vida, eu não sei o que você foi até hoje, eu não sei quais são os seus pecados, eu não sei quais são as suas falhas, eu não sei se você tem vícios, eu não sei se você tem algum problema moral grave, eu não sei se você tem alguma dificuldade ética, ou se você está vivendo uma mentira. O que eu sei, meus irmãos, o que eu sei, meu amigo, minha amiga, é que Deus restaura, transforma e nos dá sempre uma nova chance. Enquanto estamos vivos, podemos parar, pedir ao Senhor e começar de novo, começar do zero. E o Senhor está pronto para nos abençoar, o Senhor está pronto para te guiar nessa caminhada. Eu espero do fundo do meu coração que você possa experimentar esse doce amor e perdão de Deus. E que você possa experimentar esse recomeço, que você possa experimentar essa nova oportunidade, que você possa ser realmente, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, uma nova criatura. Somente o amor e o perdão de Deus são capazes de fazer isso. Deus não nos perdoa apenas para que a gente saiba que foi perdoado. O Senhor nos perdoa porque Ele tem um propósito muito especial na nossa vida. E o meu desejo e a minha oração é que eu e você possamos ser chamados de um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Davi ficou tão grato a Deus que ele fala: Senhor, quem sou eu para que o Senhor me considere como alguém importante a ponto da linhagem vir de mim? O Senhor pode fazer grandes coisas através de você. O Senhor quer fazer grandes coisas através de você. Coloque-se nas mãos de Deus e experimente servir a esse Deus maravilhoso que fez tudo isso que nós estamos aqui ao redor para a glória do seu nome, e nos dá para desfrutar da presença dele e da criação dele. Que Deus nos abençoe. Amém.